Amém, gente? Bom, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23. Vamos ler do versículo de número 11 e 12. Dois versículos. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Versículo 12. Mas Samá pôs-se no meio do terreno e o defendeu, matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Até aí. A palavra que eu queria compartilhar com vocês esta manhã, ela é uma exortação, mas mais do que uma exortação, ela é uma instrução para esse ano de 2023. Mais uma instrução da parte de Deus. Nós temos declarado que 2023 será o ano da manifestação da bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Tomou posse disso? Deus vai se manifestar com bondade sobre as nossas vidas. Mas para que a bondade de Deus possa se manifestar, é importante um posicionamento. Diga, posicionamento. Então, o título dessa palavra é Posicionamento para viver a bondade de Deus. Eu quero compartilhar com vocês o quão importante é nós entendermos a questão de nos posicionarmos em todas as áreas da nossa vida. Deus se move, Deus opera quando Ele encontra alguém posicionado, alguém que tomou uma posição para a vitória, uma posição para a conquista. A Bíblia fala a respeito dos valentes de Davi, e uma das proezas que esses homens que serviam ao rei Davi fizeram, e você vai ver em todo esse capítulo, proezas, guerras, vitórias, que esses homens fizeram em nome do Senhor, construindo o reinado de Davi. Ela separa esse trecho que nós lemos, esses dois versículos, aonde nós vemos os inimigos, os filisteus, se levantando contra o povo de Deus para roubar as suas riquezas, para roubar tudo que eles tinham, e não só roubar, mas matá-los. E o texto faz questão de mostrar que diante de uma afronta, diante de um ataque dos filisteus, muitos do povo de Deus fugiam, com medo, se escondiam nos buracos, nas cavernas, e muitas vezes deixavam as suas riquezas expostas para que os inimigos tomassem. Mas a Bíblia separa o nome de um homem chamado Samá, e identifica ele, o nome do seu pai, e diz: Samá não tomou a posição dos covardes, Samá não tomou a posição daqueles que abrem mão das suas riquezas, que abrem mão dos seus direitos, que abrem mão das suas promessas. Samá se posicionou no meio do seu campo de lentilhas e o defendeu. Um homem contra toda uma unidade militar de filisteus.
Um homem contra todo um pelotão de soldados filisteus. O que ele viu ali? Ele disse: olha, vocês querem fugir? Fujam. Vocês querem se esconder? Se escondam. Mas esse campo de lentilha fui eu que preparei. Esse campo de lentilha fui eu que adubei essa terra, eu que trabalhei aqui, eu que plantei aqui. Agora, na hora de eu colher a lentilha, os inimigos vão vir e vão roubar o que é meu, o que Deus me deu. Não aceito. Eu não permito isto. Como dizem, nem só se for por cima do meu cadáver. E ele se posiciona no meio do campo de lentilha. E quando ele se posiciona ali, um homem somente, com a espada na mão, vem todo um pelotão de inimigos para matá-lo, porque achou a ousadia dele de querer defender sozinho. A Bíblia diz que o Senhor se posicionou ao lado de Samar e deu a este homem um grande livramento. Ninguém conseguiu tirar ele dali. Todos que tentavam tirar morriam naquele lugar. Todos que tentavam contra ele não tinham como suportar a resistência desse homem. Deus se agradou de Samar, porque ele se posicionou. Amém? Sabe que tem muitas vitórias que ainda não aconteceram na nossa vida simplesmente por uma falta de posicionamento nossa. Posicionamento atrai o favor de Deus. Posicionamento coloca Deus do seu lado na batalha. Posicionamento atrai a manifestação da bondade de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós vamos aceitando, vamos permitindo que as coisas aconteçam e nós não percebemos que nós precisamos nos posicionar, ou quem sabe nos reposicionar. Quem sabe algumas pessoas estavam posicionadas, alcançaram vitórias na sua vida por esse posicionamento, mas uma situação ou outra, quem sabe a rotina, quem sabe a religiosidade, quem sabe o cansaço, fez você sair daquele lugar que nunca você deveria ter deixado, abandonado a sua posição, e por causa disto, talvez você não tenha visto as vitórias que você viu lá atrás. Por causa disso, talvez você não tenha visto a manifestação da bondade de Deus em áreas da sua vida, que outrora você não só contemplou, como recebeu sobre a sua vida. Então 2023 será um ano de muitos desafios, mas nós vamos ter grandes vitórias. Se nós estivermos posicionados, nós veremos a glória de Deus. Se nós estivermos posicionados, Deus se posicionará do nosso lado. Não vai faltar recursos, não vai faltar o favor de Deus, não vai faltar saúde, não vai faltar nada. Se nós estivermos posicionados, Deus se posicionará ao nosso lado. Eu queria rapidamente compartilhar com vocês 3 áreas que nós precisamos nos posicionar, que é importante isto. Se você quiser anotar, anota no seu celular, onde você quiser, mas para que você lembre disso. A primeira área que nós precisamos nos posicionar é na área pessoal. Como é que é essa área pessoal? Nós precisamos nos posicionar em todos os aspectos que governam a nossa vida pessoal. Se você é um pai de família, se você tem a sua esposa, os seus filhos, você precisa se posicionar como marido. Se você é mãe, esposa, você precisa se reposicionar como mãe e como esposa. Se você é um empresário, se você trabalha, é um profissional liberal, este ano é o ano de você posicionar a sua empresa de uma maneira diferente.
É um ano de você posicionar o seu trabalho, o fruto do trabalho das suas mãos, de uma maneira diferente. Quando nós nos posicionamos, nós vemos resultados que nós não víamos antes. Se você está sofrendo de enfermidade, se você está cansado, se você está ofegante, é a hora de você se posicionar na sua saúde, cuidar dela de uma maneira diferente, se posicionar, fazer algo que você não fazia, e Deus se posicionará do seu lado. Tem muita vitória que ainda não aconteceu porque te falta vigor físico, te falta ânimo. E esse ânimo, quem sabe, é porque você está sobrecarregado, a sua saúde está comendo errado, está comendo mal, não tem se preocupado com sono. Está na hora de você reposicionar a sua agenda, as suas prioridades. Este é um ano de grandes vitórias, mas não dependerá só do Senhor, vai depender do nosso posicionamento. Toda a posição que nós precisamos ocupar e que nós não ocupamos, a pessoa errada ocupa. Toda posição que é para mim e para você ocupar, e nós abrimos mão de ocupar ela, nós corremos o risco do inimigo ocupar o nosso campo de leitilhas e comer do fruto que era para ser nosso. Como marido, quantos casamentos estão sendo destruídos porque o homem casou, está ali, mas abriu mão do posicionamento de marido. Qual é o posicionamento de marido? É de um homem companheiro, é de um homem compreensivo, é de um provedor da casa, é o cabeça do lar, é aquele que ora a Deus pela sua família, ora a Deus pelos seus filhos, ora a Deus pela sua esposa, que contempla a vida dela e vê a necessidade que ela está tendo e está ali para suprir a sua necessidade, está ali para ser um porto seguro para aquela mulher, está ali presente não somente de corpo, mas de alma, está ali para ouvir, está ali para compreender, está ali até mesmo para ensinar se for necessário, porque, meu irmão, se você não fizer isso, alguém vai fazer. E tem muitos casamentos sendo destruídos, porque a esposa não encontra mais o amor, o carinho, o tempo de qualidade no marido. Todo lugar que é para nós nos posicionarmos é lugar de vitória para nossas vidas. A esposa da mesma maneira, se envolve às vezes com filhos, se envolve com trabalho, se envolve com as amigas, se envolve com... e muitas vezes abre mão daquela posição de esposa, de ser a ajudadora, de ser um lugar de refrigério para o esposo, de ser um lugar de apoio, de ser um lugar onde ele também vai encontrar sabedoria nela, onde ele vai poder estar com ela e ter a intimidade com ela. E se isso não acontecer, e você não tomar essa posição de ser a amiga, de ser a conselheira, de ser o apoio, de ser a amante do seu esposo, outra vai querer tomar esse lugar, porque todo lugar que eu não me posiciono, o inimigo infiltra filisteus para se posicionar. Então, posicionamento pessoal é o posicionamento com os filhos, é posicionamento de pai com seus filhos, de autoridade, de alguém que exorta com amor, exorta porque ama, ensina porque ama. Ah, pastor, mas eu já tenho 11 anos. Mas que já tem 11 anos? Eu nunca esqueço, já falei aqui na igreja, daquela mãe que foi conversar com a pastora Adriane e dizer que da filha dela que saía para a noite, que ia para a balada e que não tinha hora para chegar e que ela não sabia mais o que fazia e tal. E a pastora Adriane disse: então você vai fazer o seguinte, você vai conversar com ela e você vai dar um horário para onde ela vai, ela tem que avisar, ela tem um horário para chegar, você vai colocar limites para ela. E ela disse assim: pastora, mas ela já tem 12 anos.
A menina mandava na mãe. E não é difícil, muitas vezes, mas o meu filho não vai para a balada, mas manda em você. Manda nas suas finanças. Pais que muitas vezes têm que trabalhar demais. Eu sei que aqui na América, né, a gente tem que trabalhar muito, às vezes tem que trabalhar demais, se sentem culpados por não ter muito tempo com o filho, e aí dá tudo o que o filho quer. Faz todas as vontades, é o filho que sabe onde é que vai comer, é o filho que sabe onde é que vai sair, é o filho que determina se a família vai viajar ou não vai. Ei, volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar. Eu lembro de um filho que começou a xingar a mãe e falar palavras duras e torpes para a mãe. E um dia o pai entendeu que ele tinha que se posicionar e chamou o menino e disse assim: aqui, a próxima vez que você falar assim com a minha esposa, você vai se ver comigo. Não era com a mãe dele, era com a minha esposa. Eu estou aqui para defender a minha esposa, depois dos meus filhos. Todos eles vão embora, vão casar, vão sair, vão ver por aí. Se você vai ficar com a sua esposa, a sua esposa em primeiro lugar. Seus filhos têm que saber que eles têm que honrar, que há limites, e as crianças querem limites. Sabe por que eles vão pedindo mais, e avançando sobre outras posições que eles não poderiam estar? Porque você não está ocupando essas posições. Se você ocupar a posição de mãe, a posição de pai, ele vai ter um lugar de segurança, e vai honrar, e vai, talvez no momento fica chateado, mas amanhã ele vai dizer: eu tive um pai, eu tive uma mãe. Posicionamento, temos que colocar limites. As crianças querem limites, os adolescentes precisam de limites, os jovens precisam, porque quando eles têm limites, eles se sentem seguros para ser o que eles vão ser e o que Deus tem para a vida deles. Eu preciso me posicionar como empresário, como trabalhador, como profissional. É o ano de nós nos posicionarmos. Ei, como é que a minha empresa é conhecida aí? Como é que o meu trabalho é conhecido? Não contrata ele não, porque ele pega e nunca termina. Não dá adiantamento para ele que ele some. Você dizer: eu vim para ser cabeça neste país, não para ser cauda. A minha empresa vai crescer, o meu trabalho vai ser conhecido, vai ser famoso, algo vai acontecer. Eu vou posicionar minha empresa. Mas é pequena. Não é, mas vive como se fosse. Já vive como se fosse. Olha, Davi era um cuidador de ovelhas, nem lembravam dele. Deus vem e unge ele rei na frente do seu pai e dos seus irmãos. É verdade, ele volta para cuidar de ovelhas, mas ele já não volta mais como pastor, ele volta como rei. Ele já cuida daquelas ovelhas como rei. Não tinha acontecido, mas ele já se portava como ele era, rei de Israel. E por isso, ele vai se posicionando na vida dele, ele vai se posicionando. Quando todos não se posicionam, ele se posiciona. Golias desafiava o exército de Israel. Por mais de um mês, a vida estava paralisada. Nem o exército filisteu atacava, nem o exército de Israel atacava. Sabe aquele impasse? Sabe quando parece que a vida trava? Sabe quando parece que nada acontece? Sabe quando parece que é só ameaça, e você parece que uma trava e não acontece, as coisas não acontecem, e por mais que você se esforce, parece que está tudo travado. Ei, há momentos assim exigem um posicionamento. Momentos em que a sua empresa não vende mais, momentos em que as coisas não acontecem mais, momentos que parece que a tua vida chegou numa tampa. Esses momentos exigem um posicionamento. Davi chega ali, onde estava, para trazer aqueles queijos, lembra da passagem? Para os seus irmãos que estavam na frente do fronte, e aí ele vê Golias saindo, dizendo: ei, quem é que vai me vencer? Quem é que quer me desafiar? E ele diz: vocês estão 30 dias parados aqui, por que alguém não vai lá com esse cara? Está doido?
doido, rapaz, ninguém pode ir, não, para aí, mas ele está ofendendo o exército do Deus vivo. Alguém tem que se posicionar diante desse inimigo. Não, mas ninguém quer ir, eu vou. Tem hora que a gente tem que se posicionar diante da doença. Tem hora que a gente tem que se posicionar diante da crise, dizer: ei, eu estou aqui, eu vou te enfrentar. Eu não vou ficar mais um ano patinando no mesmo atoleiro. Eu vou avançar. E quando você avança, a bondade de Deus se manifesta. Esse é um ano que você precisa avançar como empresa. Você precisa avançar no seu trabalho. Você precisa começar a dar emprego para outras pessoas. Você precisa crescer. Você precisa botar a tua mente e dizer: como é que eu vou crescer? Eu vou me posicionar. Eu vou fazer aqui como se fosse a maior empresa dessa área dos Estados Unidos. Eu vou aparecer assim. Eu posso ter só um empregado, eu mesmo, mas eu vou me posicionar como uma empresa grande. E as coisas grandes vão começar a chegar na minha vida. Um posicionamento profissional, um posicionamento pessoal, no relacionamento. Também precisamos nos posicionar espiritualmente. É tão interessante o posicionamento espiritual, porque se tem algo que o mundo espiritual conhece, é a nossa vida. Ninguém está vendo, pastor. O problema é que Deus e os demônios estão vendo. Tem demônio que fica só de longe te observando, esperando. A Bíblia diz sobre isso, que os anjos acampam ao redor daqueles que hão de herdar a salvação, mas os demônios estão ao derredor, esperando uma brecha. Então eles ficam de longe, como esperando uma brecha para poder nos prejudicar. E eles estão olhando. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi na rádio. Eu estava viajando no Brasil e ouvindo uma rádio evangélica, e eu ouvi um testemunho, eu achei muito engraçado, ao mesmo tempo muito interessante. Porque naquela rádio era um pastor bem simples, que estava falando do jeito dele, e ele disse: pois é, irmão, eu estava lá fazendo um jejum, aí fui na casa da irmã fulana, e eu estava ali fazendo aquele jejum, e tal, por isso, por aquilo. A irmã fulana não estava fritando um torresmin, aí fui lá e vi aquele cheiro de torresmin, ela de cara veio: pastor, vai um torresmin aí, esqueci que estava fazendo o jejum, comi o torresmin. E aí fui, quando cheguei na igreja, que me chamaram lá que tinha uma pessoa endemoniada, e eu fui lá para repreender aquele demônio. Quando eu cheguei perto daquele demônio, ele olhou para mim e disse: até você aqui, seu comedor de torresmo. Eu fiquei, aí ele era muito simples, eu fiquei envergonhado demais da conta. Eu acho que ele era mineiro ou goiano. Aí eu fiquei envergonhado demais, mas olha, com torresmo, assim, torresmo, você vai ter que sair, e expulsei aquele demônio. Mas, meu irmão, o mundo espiritual nos assiste, nos conhece, e sabe se nós estamos posicionados espiritualmente ou só de corpo presente. Sabe disso. Em Atos dos Apóstolos, fala dos filhos de Cefas que eram exorcistas. Você conhece essa história? E eles, vendo ali como Paulo repreendia os demônios, eles tentaram usar a técnica de Paulo, quando um endemoniado estava ali, e disseram: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai da vida dele. E aquele demônio olhou para eles e disse: conheço a Paulo e sei quem é Jesus, e vocês quem são? Quem vocês são na fila do pão? Quem são vocês? Como é que é a vida de vocês? Eu sei quem vocês são. O demônio estava dizendo: eu sei quem vocês são. Eu sei o que vocês fazem no verão passado. Eu sei. Porque o mundo espiritual nos contempla. E o texto chega a ser engraçado, ao mesmo tempo trágico, porque diz que aquele demônio se lançou sobre eles e deu uma surra neles, que eles saíram nus e machucados, por causa de uma falta de posicionamento espiritual. Então, vida de santidade
é vida de posicionamento espiritual. Tomei uma postura, eu me posicionei, chega, eu vou agora caminhar dessa maneira, eu não quero mais isso na minha vida. Você tem que tomar decisões assim. Como é que você se posiciona espiritualmente? Com santidade. E se eu pecar, pastor? Se você pecar, vai ser um acidente. E esse acidente, a Bíblia diz que você tem um advogado no céu, Jesus, e o sangue de Jesus te limpa e te purifica de todo pecado. Não fica na prática do pecado. Não acha que dá para conviver o santo com o profano. Não dá para conviver o santo com o profano. Você vai tomar surra na vida. Está apanhando de graça. Era para estar batendo, está apanhando. Como é que a gente se posiciona espiritualmente? Através da fé. Sabendo quem você é e quem você serve. Eu acho tremendo, né? Eu acho que é um dos momentos mais heróicos da Bíblia. Quando Davi, diante de Golias ali, e Golias diz, né? Vem, hoje eu vou te arrancar a cabeça, e faz ameaças para Davi, e acha que ele fica até brincando com ele. Você acha que eu sou um animal para vir com pedras aí contra mim e tal? E Davi faz uma declaração tremenda, que mostra que ele sabia exatamente quem ele era no mundo espiritual. Ele diz: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é a funda, não é as pedras, mas é o nome do Senhor dos Exércitos. Você não sabe com quem você está lidando. Você está lidando com um rapaz pequeno, franzino, mas posicionado em Deus. Pode aplaudir o Senhor. Meu irmão, quando o diabo acha alguém posicionado em Deus, ele passa apertado. Quando acha posicionado em Deus, eu nem sei se Davi era bom de mira. Quem sabe até ele errou uns 2 metros para o lado direito, mas o anjo foi lá e fez assim com a pedra, pum. Porque a bondade se manifesta quando acha alguém posicionado. A bondade se manifesta. Então a gente precisa ser posicionado espiritualmente em fé. A Bíblia diz, vai falar sobre a fé, e diz que a fé sem obras, ela é morta. E ele diz: me mostra a tua fé, e eu através das obras mostrarei a minha fé. Gente posicionada é gente que vence em fé. É gente que tem testemunho para contar. Olha, eu não tinha o dinheiro, eu não tinha condição, mas eu tomei uma postura, eu jejuei, eu criei, eu acreditei, eu fui lá, eu fiz a proposta, e olha que Deus fez, Deus me deu, Deus fez acontecer. Mas como? Pela fé. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Quais são os testemunhos de fé que você tem? Os últimos 3 que você tem para contar. Se faz muito tempo, ou talvez você não tenha muitos, é porque está te faltando posicionamento. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Os milagres que Ele fez ontem, Ele faz hoje e vai fazer maiores amanhã. Eu quero viver milagres novos nesse ano, mas eu vou precisar me expor em fé. Eu vou precisar me posicionar em fé. Eu vou precisar correr riscos em fé. Eu vou precisar crer em coisas incríveis. Eu vou ter que ter coragem de acreditar que é possível o que é impossível. Porque se eu não me posicionar assim, nunca acontecerá o milagre. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas eu já vejo como se fosse. Isso é posicionamento espiritual. Não ache que quem duvida alcançará alguma coisa do Senhor. É como a onda do mar que vai e vem. Mas a Bíblia diz que Deus se agrada daqueles que creem. Se credes, verás a glória de Deus. Pastor, é impossível. Não tem lei para isto. Mas eu creio.
Pastor, é impossível, não tem condição financeira para isso, mas Deus prometeu e vai ser esse ano. Pastor, é impossível, sabe, já não tem. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, e eu vou me posicionar e vou ficar ali até alcançar o milagre. Há um livro que eu escrevi, foi o primeiro livro que eu escrevi, até que eu preciso trazer ele para cá, imprimir mais dele, chama-se Aumente Sua Fé. E esse livro é um livro muito simples, mas ele traz algumas ingredientes de fé que são muito poderosas. E uma das histórias que eu conto nesse livro, eu falo de por que uma pessoa fica no ponto de ônibus. Sabe aqueles pontos de ônibus lá do interior do Brasil, que não tem nada, só tem um poste com um negócio amarelo ou de cal, assim, dizendo que ali é um ponto de ônibus. Aquele poste de todos os olhos ali para o ônibus. Sabe o que a pessoa às vezes acordar 3 horas da manhã para pegar os ônibus às 4 da manhã, num lugar do interior, aquele frio, naquele poste, fica do ladinho do poste, e fica ali esperando, e ele olha para um lado, tudo deserto, ele olha para o lado, tudo deserto, só tem um cachorro magro passando lá embaixo, e ele olha, e está aquele frio, e ele não sai dali, porque ele sabe que às 4:05 da manhã, naquela esquina vai virar o ônibus, que é o ônibus da linha dele. Então mesmo que ele não escute o barulho de ônibus, mesmo que ele não veja o ônibus, mesmo que ele nem saiba qual é o motorista do ônibus que vai estar hoje, ele sabe que o ônibus vai passar, então ele fica ali, no lugar de alcançar o milagre. Tem gente que começa a fazer uma campanha dessas 7 semanas de quarta-feira, e que nós estamos fazendo, e por um milagre, por uma grande conquista. Vem na primeira, vem na segunda. Aí na terceira ou na quarta, Deus já ouviu o clamor, Deus já mandou a resposta. O anjo chega na igreja com a resposta. E diz: cadê o fulano? Não era 7 semanas, eu estou na terceira aqui, já veio a resposta, dá tempo dele fazer outro pedido. Olha, ele veio, o outro anjo diz, ele veio até semana passada, agora não ficou dormindo. O que eu faço com isso aqui agora? Devolve para o patrão. Tem gente que não recebe porque não permanece. Não permanece até acontecer. Até acontecer. Isso é posicionamento espiritual. E para nós encerrarmos, nós precisamos de um posicionamento inteligente. Para cada momento da nossa vida, existe um posicionamento. E muitas pessoas conseguem até conquistar coisas na vida, mas depois perdem, porque acham que não precisam mais de posicionamento. Conquistar até é fácil, difícil é permanecer no primeiro lugar. Conquistar é fácil, mas para cada momento da nossa vida existe um posicionamento. Posicionamento quando você trabalha para alguém, um outro tipo de posicionamento quando você dá trabalho para outras pessoas. Posicionamento enquanto você não tem dinheiro, e um outro tipo de posicionamento quando você tem já algum capital. Muitas pessoas podem passar necessidades, mas poucos podem ter abundância, porque não entendem que a abundância também vai exigir de você posicionamento, e você vai cair, e as coisas você vai perder o que você alcançou, porque te falta sabedoria para o posicionamento novo. Por que muitos casamentos terminam? Porque homens tinham um posicionamento de solteiro, casam e acham que podem manter o posicionamento de solteiro. Mulheres da mesma maneira. Você tinha um posicionamento antes, que era correto, mas o seu posicionamento agora, para esse momento, é outro. Ei, o que você viveu no Brasil foi bênção ou foi luta, não sei o que foi, mas lá exigiu um tipo de posicionamento. O que você vai viver aqui nos Estados Unidos exige um outro tipo de posicionamento, um outro tipo de mentalidade. Chega de ficar achando que você vai viver aquelas coisas. Não, aqui você vai viver outra coisa, e vai exigir de você outras habilidades.
um outro posicionamento, mas você vai vencer aqui. Tem gente que fica com as vitórias do passado e acaba perdendo elas, porque vai exigir um novo posicionamento. Eli foi um grande sacerdote. Eli foi um homem de Deus que amava a presença de Deus. Ele amava a arca do Senhor, ele cuidava das coisas do Senhor, mas ele cresceu muito. Ele foi sacerdote por 40 anos em Israel. Ele era... o povo gostava dele, ele era admirado pelas pessoas, mas o que aconteceu? Eli cresceu como sacerdote, mas abriu mão de um posicionamento depois de ser um sacerdote conhecido, e deixou seus filhos fazer o que queriam fazer, e não corrigiu seus filhos, e não se posicionou como pai, e não se posicionou como alguém que precisa dar instrução, que precisa exortar. Eli não cuidou com a sua saúde, engordou, ficou com sobrepeso. Eli, mesmo 40 anos somente depois, já estava cego, não conseguia enxergar mais, e a Bíblia diz que sentado em uma cadeira, o fim desse sacerdote foi triste, porque no dia em que levaram a arca do Senhor, que os filisteus levaram a arca do Senhor, ele ouve isto, ele ouve que os seus filhos morreram, ele ouve que levaram a glória do Senhor e a arca do Senhor, ele cai da cadeira, gordo e cego, e quebra o seu pescoço, porque não se posicionou. A gente precisa de um outro posicionamento depois que vem a vitória, porque os maiores ataques na nossa vida não acontecem quando a gente está mal, acontece quando a gente tem uma grande vitória. Quando a gente tem uma grande vitória, é que o inimigo vem para nos roubar aquilo que ele nos deu. Um dia eu fiz uma oração ao Senhor, eu disse: Senhor, eu não quero terminar o ministério dessa maneira, gordo, cego e com o pescoço quebrado, e sem a glória de Deus. Não, Deus, eu quero terminar o ministério, se for assim, tipo Elias. O Senhor me levou, seja ou morreu sem enfermidade, ou foi levado por uma carruagem de fogo. É assim que a gente tem que terminar o ministério, é assim que a gente tem que combater o bom combate, guardar, a fé. Ei, é muito importante começar, mas é muito importante permanecer. É muito legal casar, mas o desafio está em permanecer casado. Uma postura para casar, um posicionamento para casar, um outro posicionamento para permanecer casado. E não só permanecer casado, não sofrendo, fazer desse casamento cada dia algo maravilhoso. Cada dia você descobrindo coisas novas, cada dia você desfrutando mais da mulher que Deus te deu, do marido que Deus te deu. Para isso vai precisar de um novo posicionamento a cada ano. Eu queria que você ficasse em pé.